Quem é o melhor Homem-Aranha? Tobey Maguire? Andrew Garfield? Tom Holland? Nenhum desses. O melhor Homem-Aranha de todos os tempos veio de uma animação que só durou 26 episódios. E se você acha que o Aranha do Tobey Maguire merecia um Homem-Aranha 4 dirigido pelo Sam Raimi, ou que o Andrew Garfield devia voltar para mais um filme solo, saiba que existe outro Homem-Aranha cuja história está incompleta. O espetacular Homem-Aranha de 2008. E embora o espetacular Homem-Aranha não tenha sido nem o primeiro, nem o último desenho ou filme do Homem-Aranha que terminou sem ter um final definitivo, esse talvez seja o cancelamento que mais dói no coração dos fãs. Sim, a série original dos anos 90 terminou com Peter descobrindo que a Mary Jane era um clone e que a real havia desaparecido. Mas a série já havia tido vários episódios e o Homem-Aranha já havia enfrentado praticamente todos os seus vilões umas 5 vezes cada. A série em 3D do Homem-Aranha, produzida pela MTV, também acabou sem final. Mas ela nunca tinha feito tanto sucesso assim, era mais um desenho experimental. O espetacular Homem-Aranha de 2008 ainda tinha muito potencial e podia se tornar a adaptação definitiva do Cabeça de Teia se a série não tivesse sido cancelada em 18 de novembro de 2009. E para entender o porquê do cancelamento do espetacular Homem-Aranha ter sido tão dolorido, é importante entender por que esse desenho era tão apreciado pelos fãs. O que fazia o espetacular Homem-Aranha ser tão bom? O Homem-Aranha surgiu em Amazing Fantasy número 15 de 1962 e logo em seguida ganhou sua revista solo em The Amazing Spider-Man número 1 de 1963. De lá pra cá foram milhares e milhares de revistas em quadrinhos estrelando Peter Parker, com incontáveis roteiristas e desenhistas deixando suas marcas na história do Aranha. Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Sr., Todd McFarlane, o Homem-Aranha já passou na mão de vários talentos e se tornou o carro-chefe da Marvel. E isso não só nos quadrinhos. Mesmo antes dos filmes do Tobey Maguire, a Marvel já havia percebido que o Homem-Aranha era sua propriedade mais valiosa quando o assunto era cinema ou TV. Desenhos, filmes para televisão e até um seriado japonês do Homem-Aranha foram feitos antes do Peter Parker fazer sua estreia no cinema em 2002. O que eu tô querendo dizer é que com um legado tão grande assim, fica difícil definir qual é o jeito certo de se adaptar ao Homem-Aranha. Existem várias formas de se interpretar o Peter Parker baseado no universo 616, que é o universo principal da Marvel. E isso sem falar no universo Ultimate, que reinventou a cronologia da Marvel para uma nova geração. E introduziu uma versão bem diferente do Homem-Aranha, mas que agradou muito os fãs antigos e novos. Adaptar um dos super-heróis mais populares de todos os tempos não é tarefa fácil, mas o espetacular Homem-Aranha fez isso espetacularmente bem. Eu sei que você já deve estar cansado dessa frase, mas é impossível falar do Homem-Aranha sem falar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa expressão, que foi usada pela primeira vez no último painel da primeira revista do Homem-Aranha, define perfeitamente quem é o Peter Parker e o que significa ser o Homem-Aranha. O Peter é um dos heróis mais poderosos do universo Marvel. Ele consegue lutar de igual para igual, junto de caras como Homem de Ferro, Hulk e Capitão América. Mas ao final do dia, ele também tem que cuidar das suas responsabilidades como ser humano. O Peter Parker não é bilionário igual o Homem de Ferro ou o Batman. Tampouco tem uma identidade pública igual o Steve Rogers. O Homem-Aranha vive uma vida dupla, a de super-herói e a de Peter Parker. E é justamente essa vida dupla que faz o Homem-Aranha ser um personagem tão interessante. É muito difícil para o Peter balancear esses dois lados da vida dele. E é por isso que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Aranha sempre tem que escolher entre salvar o dia como super-herói ou salvar sua vida pessoal como Peter Parker. E esse desafio é algo que o espetacular Homem-Aranha explora em todo episódio. Já no começo da série, a Tia May pede pro Peter, a partir de agora, chegar em casa sempre às 10 da noite, que é a hora que ela vai dormir. E ela diz pra ele que se ele for se atrasar, ele tem que ligar e explicar o porquê. O Peter entende isso, até porque a Tia May havia acabado de perder o tio Ben. Mas ele não consegue cumprir com a promessa dele. Noite após noite, o Peter tem que mentir pra Tia May porque ele sempre tem que resolver algum problema como o Homem-Aranha. E olha, o Homem-Aranha encontra muitos problemas nessa animação. Já nos primeiros episódios a gente tem o Abutre, o Electro, o Lagarto, o Shocker, o Rhino, o Homem-Areia, até chegar no Duende Verde, que é quando o espetacular Homem-Aranha fica ainda melhor. E se você nunca assistiu esse desenho e tá esperando algo tipo X-Men 97, em que cada episódio é uma continuação direta do outro, não é exatamente assim. Espetacular Homem-Aranha é um desenho bem episódico, o que significa que cada episódio tem uma história de 20 minutos com começo, meio e fim. Mas isso não quer dizer que os episódios sejam todos desconectados ou que tem um monte de filler. O Peter sempre aprende uma lição ao final de cada episódio. E essas lições que ele aprende afetam a história do restante da série. Esse desenho se passa todo em um ano, e dentro desse tempo a gente vai vendo como se tornar o Homem-Aranha mudou o Peter Parker. E essa é uma das melhores coisas da série, a forma como ela trata o Peter. É importante lembrar que esse desenho foi lançado quando o Homem-Aranha do momento ainda era o do Tobey Maguire, mas ao invés de copiar a personalidade do Peter dos filmes, espetacular Homem-Aranha voltou nas origens do personagem e entregou um Peter Parker muito mais confiante e seguro de si. Os filmes do Tobey Maguire criaram aquela impressão de que o Peter
Peter sempre foi o nerdzão, sem muitos amigos, mas essa não é exatamente a personalidade dele nos quadrinhos originais. O Peter do espetacular Homem-Aranha encara o Flash quando tem que encarar, ajuda o Harry sempre que é preciso e se torna até meio que popular. Inclusive, isso é algo que essa animação captura muito bem, a quantidade de interesses amorosos do Homem-Aranha. Liz Allen, Beth Brant, Mary Jane, Gwen Stacy, Felicia Hardy... Ufa, acho que eu não esqueci de ninguém. Mas o fato do Peter aqui ser mais confiante e até mais alegre do que os dos filmes do Tobey Maguire não significa que a vida dele não seja difícil. O Homem-Aranha sempre tem que fazer escolhas impossíveis e ele acaba sempre magoando alguém no processo. Por exemplo, quando a Tia May tá precisando de dinheiro para pagar as contas, o Peter tira uma foto dele lutando contra o Lagarto, mesmo sabendo que o Lagarto era mentor dele no estágio, o Dr. Kurt Connors. Quando a esposa do Connors descobre isso, ela demite o Peter. O Homem-Aranha também acaba tendo que usar o dinheiro com o qual ele iria comprar uma câmera nova para ajudar a Tia May. Isso sem falar na relação do Peter com o Harry e a Gwen, que vai ficando cada vez pior à medida que o Peter vai mentindo pra eles. E por falar em Gwen, essa aqui talvez seja a minha versão preferida da personagem. Tá, eu sei que a Gwen, do espetacular Homem-Aranha, não é 100% fiel dos quadrinhos. Na verdade, muito da personalidade, da história dela, puxa um pouco da Mary Jane. Mas funciona. A Gwen aqui é a melhor amiga do Peter. E eles se conhecem há muito tempo, ao invés de só terem se conhecido na faculdade. Mas no fundo a Gwen gosta do Peter, o Peter gosta da Gwen, e eles não percebem isso inicialmente. O Peter e a Gwen acabam entrando em outros relacionamentos. A Gwen se aproxima do Harry, e vai surgindo uma espécie de triângulo amoroso. Mas ao mesmo tempo, o Peter começa a namorar a Liz Allen, que no começo do desenho estava com o Flash. A relação do Peter com a Liz é muito interessante, mas como isso aqui é Homem-Aranha, ela não termina bem. O Peter também conhece a Mary Jane bem rápido nesse desenho, e a introdução dela é tirada direto dos quadrinhos. Face it, Tiger. You just hit the jackpot. A Mary Jane desse desenho é ótima e captura a essência da personagem dos quadrinhos, mesmo ela conhecendo o Peter bem antes comparado aos gibis. O que diferencia o Homem-Aranha de outros super-heróis é que nós, pessoas normais, podemos nos conectar com ele. É difícil se conectar com os problemas do Bruce Wayne ou do Steve Rogers, mas o Peter Parker é só um cara normal com problemas normais. E ele nem sempre faz as melhores escolhas. Tanto o Peter quanto o Homem-Aranha erram diversas vezes nessa série, seja com os vilões ou com os amigos. E essa quantidade de erros e problemas que o Homem-Aranha enfrenta culmina nos episódios do Simbionte, que são muito bons. Acho que, juntamente da série dos anos 90, esse desenho tem a minha versão preferida do arco do Simbionte e do Venom. O Peter não se transforma do dia pra noite ao entrar em contato com o Simbionte. Ao invés disso, ele vai lentamente se transformando em uma pessoa pior por influência desse organismo alienígena. Além do Venom, esse desenho também tem ótimas versões de vilões como Dr. Octopus, Kraven e o Duende Verde, e esse último rouba a cena. O Duende Verde do espetacular Homem-Aranha é de longe a minha versão preferida do personagem, melhor até que a do William Dafoe ou da série dos anos 90. Aqui o Duende Verde é um agente do caos. Parece que o único objetivo dele é atrapalhar a vida do Homem-Aranha e trazer caos pra cidade. Mais pra frente a gente entende que ele está conectado ao Rei do Crime, uma história muito maior, e fica tudo mais interessante. Tem também um grande mistério de quem é o Duende Verde. Claro, a gente sabe que o Duende Verde é o Norman Osborn, mas essa série cria um mistério tão interessante que em alguns momentos você começa a se perguntar se na verdade o Harry não é o Duende Verde. Toda essa história do Duende Verde e do Harry afetam muito o Peter. E é aqui que entra o que acabou sendo o arco final da série. O último episódio do espetacular Homem-Aranha simplesmente termina com o Peter achando que o Duende Verde, o Norman, havia morrido, mas então a série revela que o Norman Osborn sobreviveu e está fugindo. E não só isso, o Peter havia acabado de terminar o namoro com a Liz Allen para finalmente poder ficar com a Gwen, porém a Gwen não conseguiu terminar com o Harry por conta do que havia acontecido com o pai dele. Mas se o espetacular Homem-Aranha era tão bom, por que essa animação foi cancelada após apenas 2 curtas temporadas? Bom, tal como Vingadores, os maiores heróis da Terra ou Justiça Jovem, o cancelamento do espetacular Homem-Aranha não teve nada a ver com a qualidade ou o sucesso do desenho, mas sim com a influência do estúdio. Nesse caso, de 2 estúdios, Disney e Sony. É importante lembrar que a Sony comprou os direitos televisivos e cinematográficos do Homem-Aranha em 1999, quando a Marvel estava declarando falência. Só que em 2009, depois que a Disney comprou a Marvel, a Sony renegociou os direitos para alterar alguns termos. Em troca, eles devolveram partes dos direitos televisivos do Homem-Aranha para a Marvel, que agora era da Disney. Assim que essa parte dos direitos voltaram para a Marvel, a Disney cancelou o espetacular Homem-Aranha e encomendou um novo desenho com sua própria equipe, Ultimate Spider-Man. E tal como Avengers United, depois de Earth's Mightiest Heroes, Ultimate Spider-Man não era nem de longe tão bom quanto Spectacular Spider-Man. Inclusive, de Ultimate Spider-Man não tinha nada. Sim, o Peter estava no colegial, mas fora isso, essa animação não lembrava nem um pouco os quadrinhos do Ultimate Homem-Aranha. Essa nova animação parecia mais um desenho do Deadpool quebrando a quarta parede toda hora. Isso sem falar que o foco aqui era em outros heróis da Marvel, tipo Punho de Ferro, Luke Cage e o Nova.
ao invés de personagens do Homem-Aranha. Esse vídeo aqui é sobre Spectacular Spider-Man, não sobre Ultimate Spider-Man, mas eu não consigo falar do cancelamento da primeira sem lembrar do quão ruim foi a segunda. Um tema que Espetacular Homem-Aranha trabalha muito bem é que nem sempre as coisas saem como esperado. Infelizmente, as coisas não saíram como esperado para essa série. E ela foi cancelada cedo demais. Mas o fato do Espetacular Homem-Aranha ainda ser lembrado 15 anos depois mostra o quão impactante ele foi. O Espetacular Homem-Aranha durou apenas 26 episódios e ainda assim é considerado por muitos a melhor adaptação do Homem-Aranha para uma outra mídia. Alguns até dizem que o Espetacular Homem-Aranha é uma melhor interpretação do universo 616 do Peter do que os próprios quadrinhos. Até hoje você vai encontrar campanhas de fãs para trazerem Espetacular Homem-Aranha de volta, para fazerem uma terceira temporada, mas eu acho que isso é muito difícil de acontecer. O Homem-Aranha é a galinha dos ovos de ouro da Sony e da Disney, e qualquer novo produto tem que estar conectado com os planos deles para o futuro do personagem na TV e no cinema. Quer um exemplo? O próximo desenho do Homem-Aranha vai ser levemente baseado na versão do Tom Holland. Inclusive os atores do Demolidor e do Wilson Fisk do UCM vão dublar esses dois personagens no desenho. O mais próximo de um retorno do Espetacular Homem-Aranha que a gente teve foi no Homem-Aranha através do Aranhaverso. O Aranha do Espetacular Homem-Aranha aparece no filme como parte da sociedade criada pelo Miguel O'Hara. Ele tem até uma ceninha só dele, na qual ele tenta convencer o Miles a deixar o destino do pai dele acontecer. Essa cena foi dublada pelo Josh Keaton, que é quem faz a voz do Aranha na versão americana do desenho. Aqui no Brasil houve um erro de dublagem na versão pro cinema, e eles colocaram o Sérgio Cantu, dublador do Aranha e do Andrew Garfield, por terem achado que esse era o Espetacular Homem-Aranha. Mas na versão pro streaming esse erro foi corrigido, e a gente pôde ouvir o Fábio Lucindo de volta como o Homem-Aranha do Espetacular Homem-Aranha por alguns segundos. E eu vou sempre ficar decepcionado por Espetacular Homem-Aranha ter durado tão pouco, mas eu fico feliz desse desenho ter existido. Como eu passei minhas férias de verão. Por Peter Benjamin Parker. Eu posso resumir em uma palavra gloriosa e com um hífen. Homem-Aranha. Mas e você? Chegou a assistir o Espetacular Homem-Aranha do começo ao fim? Você acha que essa série devia voltar para mais uma temporada? Deixa aqui nos comentários. E por falar em ótimas animações da Marvel, nesse vídeo aqui eu discuto o quão espetacular foi X-Men 97.